Fala galera, beleza? Neste vídeo a gente vai fazer uma revisão de vitaminas e minerais focada para a prova da Unicristos. A gente vai lembrar um pouquinho das principais vitaminas, dos principais minerais e o mais importante para a prova, das doenças associadas a essas vitaminas e a esses minerais. Se não tiver esse mineral, se não tiver essa vitamina, que tipo de problema o indivíduo pode manifestar? Que tipo de doença esse indivíduo pode manifestar? É nisso que a gente vai focar, porque é nisso que a maioria das questões foca, beleza? Mas Arthur, por que você colocou aqui vitaminas e minerais num tópico só? Porque quando a gente fala da bioquímica, quando a gente fala daquele grupo de moléculas, daquele grupo de substâncias que fazem parte dos seres vivos de uma maneira geral, quando a gente fala em vitaminas e minerais, eles vão ter basicamente a mesma função, ou funções gerais semelhantes. São moléculas classificadas como micronutrientes, uma vez que a gente precisa delas em pequena quantidade, e essas moléculas, tanto vitaminas quanto minerais, vão ter uma atividade regulatória. Normalmente, quando a gente fala de vitaminas e de sais minerais, a gente está falando de substâncias que vão ter papel regulatório. Você não quebra um sal mineral para obter energia. Você não quebra uma vitamina para obter energia. Eles vão regular o funcionamento de diversos tipos diferentes de enzimas e, consequentemente, vão regular o funcionamento do organismo de uma maneira geral. Vão regular fenômenos fisiológicos, processos metabólicos do nosso organismo. Então, a gente vai focar nisso daí, resolvendo aqui com vocês algumas dessas questões da Unicristos. E sem perder tempo, galera, vamos aqui na nossa primeira questão deste vídeo. Seguinte, é um componente importante de ossos e de dentes, essencial à coagulação do sangue e necessário para o funcionamento normal de nervos e de músculos. O componente a que essas informações fazem referência. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo agora, você já sabe qual é o elemento que está aqui relacionado com essas funções. Mas como o nosso objetivo aqui é pegar a questão e com base nela fazer uma revisão geral, eu trouxe para vocês aqui, galera, esse mapa conceitual. Eu trouxe para vocês esse resumão sobre sais minerais, os mais importantes, os mais comentados em prova. Como a gente já falou, os sais minerais, eles vão ter basicamente uma função regulatória. Alguns, além da função regulatória, eles podem ter função estrutural também, e eles são classificados sempre como micronutrientes. Por que micronutrientes? Porque são necessários em pequena quantidade. De todos esses sais minerais, aquele que é mais comentado em prova, aquele mais importante para a prova, é o cálcio. Até porque o cálcio ele tem várias funções. O cálcio é o principal componente de ossos e dentes, mas o cálcio é fundamental para a coagulação sanguínea, o cálcio é fundamental para a contração muscular e o cálcio é fundamental também para a transmissão do impulso nervoso. Para que ocorra lá no final do axônio, lá na extremidade do axônio, para que ocorra a liberação dos neurotransmissores, é fundamental, é essencial que exista cálcio disponível. Na presença de cálcio, então, esse neurotransmissor vai ser liberado e você vai ter, então, a transmissão do impulso nervoso para uma outra célula. A gente sabe ainda que o ferro, ele é fundamental, ele é muito importante também. Você pode encontrar o ferro na forma de ferro ferroso, ferro 2+, ou na forma de ferro férrico, que é o ferro 3+. E a grande importância do ferro é que ele vai ser um constituinte, um grande constituinte, um importante constituinte das moléculas de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína, é a principal proteína presente na hemácia, e o papel da hemoglobina é basicamente transportar oxigênio pelo nosso organismo. E na hemoglobina, a gente vai encontrar átomos de ferro na composição. Não só na hemoglobina, na mioglobina, que é um tipo de hemoglobina especial encontrado no tecido muscular, a gente também encontra ferro. Em algumas proteínas da cadeia respiratória, a gente também encontra ferro. Então, o ferro ele é muito importante nessa questão de oxigênio, nessa questão de cadeia respiratória, e ele também é bastante comentado em prova. Arthur, mas são apenas esses dois que são comentados em prova? Não, pessoal. Por exemplo, o fósforo. O fósforo ele é muito importante em prova quando a gente associa com cálcio. Até porque o principal componente dos ossos não é o cálcio isolado, é o fosfato de cálcio, é o carbonato de cálcio também presente ali, mas principalmente o fosfato de cálcio. Então o fósforo vai ajudar o cálcio a formar os ossos, a formar os dentes. A gente sabe ainda que o fósforo ele é um dos principais componentes dos ácidos nucleicos. Todo ácido nucleico vai ter ali o grupamento fosfato nos seus nucleotídeos. Então você precisa, para formar DNA, para formar RNA, você precisa do fósforo. Para formar o ATP, a moeda energética, o trifosfato de adenosina, você vai precisar do fósforo também.
além do fato da gente precisar do fósforo para formar membranas biológicas. Vale a pena lembrar que as membranas biológicas apresentam como principal constituinte os fosfolipídios. E se é um fosfolipídio, com certeza vai ter fósforo, vai ter fosfato na constituição. Sódio e potássio, quando aparecem em prova, normalmente aparecem de forma associada. A gente sabe que existe, inclusive, aquela famosa bomba de sódio e potássio relacionada com a transmissão de impulso nervoso, relacionada também com a contração muscular. Então, normalmente, quando a gente fala de sódio, a gente associa com potássio. São dois elementos fundamentais para a regulação do impulso nervoso, para a regulação da contração muscular também. E aí vale a pena lembrar que o sódio ele vai ter uma concentração muito maior do lado de fora do que do lado de dentro da célula, enquanto que o potássio vai ser o contrário, vai ter uma concentração muito maior do lado de dentro da célula do que do lado de fora dessa célula. E a gente ainda tem esses outros três carinhas aqui, ó, que de vez em quando aparecem em prova também. O iodo, sendo fundamental para a formação dos hormônios da tireoide, o T3, que é o triiodotironina, o T4, que é a tetriiodotiroxina, são hormônios à base de iodo. Inclusive, se o paciente não tiver acesso a uma quantidade adequada de iodo, ele pode ter o bócio, que é o famoso bócio endêmico, é uma inflamação na tireoide pela falta de iodo. Você tem ainda o flu vai ser muito importante na saúde bucal. A gente sabe que na nossa dentição o tempo inteiro está ocorrendo processo de mineralização e também processo de desmineralização. É um processo o tempo inteiro, são dois processos, melhor falando, que estão ocorrendo o tempo inteiro. E o flu meio que desloca esse equilíbrio em direção à mineralização. Ele aumenta a mineralização dentária. Então é bem importante, por isso que na parte de dente tem flu e tudo mais. É bem interessante isso daí. Já o magnésio vai ter como principal característica ser um dos principais componentes da clorofila. Da mesma forma que para a gente formar hemoglobina, a gente precisa de ferro, tanto que se não tiver ferro, o indivíduo pode desenvolver um quadro de anemia, conhecido como anemia ferropriva. Anemia porque o indivíduo ficou privado de ferro, ele não teve acesso a ferro. O indivíduo vegetal, a plantinha, ela precisa de magnésio para formar clorofila. E se essa plantinha tiver com deficiência de magnésio, ela não vai ter condição de produzir clorofila, ela não vai ter condição, portanto, de fotossíntese e muito provavelmente essa plantinha vai morrer. Então, isso daqui é um resumão dos principais tipos de sais minerais comentados em prova e das funções associadas a eles. Beleza? Vamos na questão então, pessoal. A questão está falando que é um componente, não diz se é mineral ou não, né? Mas é um componente de ossos e dentes. É um componente essencial à coagulação sanguínea. Fundamental para a contração muscular, porque a actina só vai deslizar na miosina na presença de cálcio e necessário para o funcionamento do nervo. Galera, com certeza essa questão ela está falando do cálcio. Com certeza essa primeira questão está falando do cálcio. Beleza? Então, primeira era uma questão para a gente lembrar um pouquinho mais dos minerais. Vamos agora lembrar também um pouquinho das vitaminas. Ó. Essa questão aqui ela vai fazer a gente lembrar um pouquinho desse estudo. Para cada uma das vitaminas apresentadas a seguir, são citadas algumas fontes alimentícias recomendadas para prevenir avitaminoses. O que é uma avitaminose ou uma hipovitaminose? É algum tipo de distúrbio fisiológico, algum tipo de alteração na condição do indivíduo devido à falta de vitaminas. E aí, dependendo do tipo de vitamina, a manifestação que esse indivíduo vai ter vai ser uma manifestação diferente. O retinol é a vitamina A, o ácido ascórbico é a vitamina C, tiamina, vitamina B1, cianocobalamina é a vitamina B12. Mas, Arthur, eu tenho que decorar esses nomes. Galera, é interessante que você decore. Quando a gente fala de vitamina, e aí eu vou aproveitar para fazer alguns comentários com vocês, quando a gente fala de vitamina, pessoal, aqui a gente tem um resumo das principais vitaminas com vocês. Não só o nome, a sigla da vitamina, né? B, B2, B não sei o quê, como também o nome técnico da vitamina. E eu coloquei aqui em azul vitaminas hidrossolúveis, aquelas vitaminas solúveis em água, aquelas vitaminas de rápida metabolização, não só de rápida absorção, mas de rápida eliminação também, enquanto que aqui de laranja a gente colocou as vitaminas lipossolúveis, aquelas vitaminas solúveis em lipídios.
metabolismo mais lento, dificuldade maior de absorção, dificuldade maior de eliminação. Então, são vitaminas que, teoricamente, ficam mais tempo no nosso organismo. São essas vitaminas aqui. São as vitaminas lipossolúveis. Só que vamos separar. Já que a gente está falando de vitaminas lipossolúveis, aqui a gente tem as 4 vitaminas desse grupo. É o famoso grupo ADECA, ou grupo QEDA, ou grupo KD. São as vitaminas A, D, E e K. Vitamina A, mesma coisa de retinol ou de ácido retinóico, é uma vitamina fundamental, não só para o metabolismo das células da nossa pele, mas fundamental para a visão, para que a gente tenha um funcionamento adequado lá dos bastonetes, lá das células da retina, a gente precisa de vitamina A. Tanto que a deficiência de vitamina A tem como principal consequência a cegueira noturna, a dificuldade de enxergar em ambientes com baixa iluminação. Mas, além disso, já que a vitamina A também é importante para o funcionamento das células da pele, para o funcionamento glandular de uma maneira geral, a falta, a deficiência dessa vitamina pode promover condições de xeroftalmia, que são os olhos secos, e xerodermia, que é a pele seca. Então, falou em vitamina A, você vai associar isso daí. Vitamina D, ou colecalciferol, ou calciferol, é a famosa vitamina dos ossos, né? Muita gente fala disso daí. É a vitamina do tecido ósseo. Galera, a vitamina D, ela vai lá no intestino aumentar a absorção de cálcio e de fósforo, e ela vai no tecido ósseo promover um aumento na fixação de cálcio e de fósforo também. Tanto que, na ausência dessa vitamina, as principais condições clínicas manifestadas são essas aqui, ó. Raquitismo, quando a gente fala na infância, e osteomalácia, quando a gente fala no indivíduo em idade adulta. É a deficiência da vitamina D. Hoje, já existem vários outros estudos dizendo que a vitamina D ela é importante para a regulação do humor, ela é uma vitamina que pode reduzir o risco de desenvolvimento de depressão. Tem uma série de estudos novos sendo lançados em relação à vitamina D. E aí vale sempre a pena lembrar também que essa vitamina D é aquela vitamina que a gente precisa de sol para ativar. A gente tem capacidade de produzir ou ingere lá nos alimentos a provitamina D e a gente precisa converter essa provitamina D em vitamina D. E para isso a gente precisa de radiação ultravioleta. Você precisa pegar um banhozinho de sol. Obviamente nas primeiras manhãs do dia ou nas últimas horas do dia. Nas primeiras horas da manhã, melhor falando, ou nas últimas horas da manhã. Seria aí o ideal, uma vez que você tem a quantidade de radiação necessária, mas não uma quantidade abusiva, uma quantidade absurda. Beleza? Arthur, e a vitamina E? A vitamina E, ou tocoferol, é uma vitamina que a gente sabe que ela é importante na gametogênese, ela é importante na produção de gametas, especialmente no homem, na espermatogênese, e ela também vai ser importante na manutenção do tônus muscular, que é aquele grau de contração mínimo do músculo, que é aquela atividade mínima do músculo. Tanto que em algumas doenças é recomendado a vitamina E, a ingestão de vitamina E é recomendada, mas como um complemento, mais como um suplemento. Não é um medicamento que você vai ali tomar para curar a doença. Por exemplo, alguns pacientes de mal de Parkinson, com mal de Parkinson, fazem uso de vitamina E. Não é um medicamento que vai resolver a doença, não tem cura, inclusive, a doença, mas pode, talvez, né, existe a possibilidade dessa vitamina reduzir a velocidade de perda do tônus muscular, que é uma característica do mal de Parkinson. A pessoa com esse mal ela vai perdendo o tônus muscular gradativamente. Talvez com a ingestão de vitamina E, essa velocidade de redução, de perda, perdão, essa velocidade de perda, ela seja reduzida. E a vitamina K, ou filoquinona, uma vitamina produzida bastante aí pela microbiota intestinal, é uma vitamina que vai ser fundamental na coagulação sanguínea. Essa vitamina K vai atuar juntamente com cálcio, na cascata de coagulação. Então, é fundamental que você tenha uma boa quantidade dessa vitamina para que você tenha um processo de coagulação de maneira adequada. O maior perigo de você ter uma baixa quantidade, o maior perigo de você ter uma deficiência de vitamina K é exatamente o problema de coagulação, é exatamente aí a questão do risco de hemorragias. Então, essas aqui são as vitaminas lipossolúveis, sempre lembrando que essas vitaminas vão apresentar um metabolismo mais lento. É mais difícil de absorvê-las, é mais difícil também de eliminá-las. Quando a gente fala das vitaminas hidrossolúveis, aí a gente vai ter dois grupos. O grupo da vitamina C
e o grupo do complexo B. A vitamina C, ou ácido ascórbico, talvez seja a vitamina mais conhecida de todos, é a vitamina fundamental para o funcionamento do sistema imunológico, é uma vitamina fundamental para a formação de anticorpos, mas é uma vitamina fundamental também para a síntese de colágeno, para a fabricação de colágeno. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo, principalmente no tecido conjuntivo. E para isso, a gente precisa da vitamina C. Inclusive, caso você não ingira vitamina C de maneira adequada, além do problema de você ter uma queda imunológica, uma possibilidade de queda imunológica, você tem um risco de desenvolver escorbuto, uma doença, a famosa doença dos navegadores, a famosa doença dos marinheiros, aquela doença em que a pessoa começa a ter sangramento gengival, avulsão, que é a queda dentária, a avulsão dentária, e muitas vezes vem a morrer como consequência de infecções derivadas dessas feridas, derivadas dessas aberturas. Arthur, mas por que o paciente com escorbuto ele acaba tendo aí esse tipo de manifestação clínica? Não tem vitamina C, não renova a quantidade de colágeno que deveria renovar, não forma a quantidade de colágeno que deveria formar e, como consequência, acaba tendo então aí uma fragilidade maior nos tecidos conjuntivos, que acaba se manifestando aqui na gengiva, ok? Quando a gente fala do complexo B, o complexo B recebe esse nome porque várias vitaminas atuam no nosso organismo e fazem parte do grupo que a gente chama de grupo de vitaminas B. E eu coloquei aqui para vocês, pessoal, ó, a lista de todas essas vitaminas. Pelo menos todas não, as mais importantes para a prova. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. E dessas daí, galera, eu vou até marcar aqui, ó, aquelas que para a prova da Unicristos, elas vão ser mais importantes, ó. Tiamina é muito importante. A tiamina é a mesma coisa da vitamina B1, é uma vitamina fundamental. Falou em complexo B, você vai chutar alguma coisa, não sabe o que vai chutar? Você vai dizer, é importante para o metabolismo energético. Ela regula o metabolismo energético. Ela regula enzimas do metabolismo energético. Como o metabolismo energético é gigantesco, tem várias cadeias, tem vários complexos enzimáticos, muitas enzimas serão reguladas por vitaminas diferentes. Então, de uma maneira geral, as vitaminas do complexo B regulam esses processos energéticos. A vitamina B1, por exemplo, ela regula alguns processos energéticos. Ela vai regular parte da produção de energia do nosso organismo. E ela é tão importante que, se um indivíduo não tiver doses adequadas dessa vitamina, esse indivíduo pode desenvolver um quadro conhecido como beriberi. Um quadro em que esse indivíduo ele fica com anorexia, ele fica com atrofia extrema, ele perde muito peso, fica muito magro, mas um quadro que você consegue tratar. O problema não é a falta da vitamina B1, você fornece vitamina B1 ao paciente e esse paciente consegue, então, se desenvolver bem, ele consegue retornar bem ao seu estado de equilíbrio. A vitamina B2, ou riboflavina, ela vai fazer parte do FAD, é uma das grandes importâncias dela, fazer parte do FAD, da molécula que transporta prótons e elétrons, enquanto que a vitamina B3, ela é mais importante. A vitamina B3, ou niacina, ou nicotinamida, é a vitamina que faz parte do NAD, da principal molécula que transporta prótons e elétrons ao longo da cadeia respiratória, ao longo de todo o processo de metabolismo energético. E, pessoal, essa vitamina, ela é tão importante que se o paciente tiver uma deficiência dessa vitamina, ele vai desenvolver uma condição clínica conhecida como pellagra, a doença dos 3Ds de dado: demência, diarreia e dermatite. São as 3 características aí relacionadas à pellagra, relacionadas à falta da vitamina B3. Tanto que alguns livros chamam essa vitamina de PP, é a vitamina de prevenção do pellagra. Você tem aí essa ideia, tá? Outra vitamina muito importante, pessoal, é a vitamina B7. Vitamina B7, ou biotina, ou vitamina H, é uma das principais vitaminas necessárias para o funcionamento adequado da pele, é fundamental para a produção do cabelo, é fundamental para a saúde do cabelo, para a saúde da pele de uma maneira geral, tanto que vários shampoos, eles são enriquecidos, vários cosméticos capilares, eles são enriquecidos com essa vitamina B7. E tanto que, às vezes, quando você vai no dermatologista e está apresentando queda capilar, você toma um suplemento dessa vitamina exatamente para reter um pouquinho disso daí, para reduzir um pouquinho disso daí.
E sem dúvida alguma, as duas vitaminas do complexo B mais comentadas em prova, mais comentadas inclusive na Unicristos também, são as vitaminas B9 e B12. Essas duas vitaminas são fundamentais na hematopoiese, na produção de hemácias, na produção dos glóbulos vermelhos, e elas também são fundamentais na produção dos ácidos nucleicos, na produção de DNA e de RNA. Tanto é que, na ausência delas, o indivíduo pode desenvolver anemia. Se não tiver essas enzimas, se não tiver essas vitaminas, esse paciente ele pode desenvolver anemia, porque não vai formar hemácia, não vai produzir hemácia, não vai produzir eritrócito, não vai produzir glóbulo vermelho, ele vai ter então um quadro aí de anemia. E normalmente, quando as provas falam da anemia relacionada à vitamina B12, é muito comum da gente ouvir a expressão anemia perniciosa. Muito comum da gente ouvir isso daí, tá bom? Agora, maior problema em relação à vitamina B9, maior problema em relação ao ácido fólico, é em relação à gestação. Se a gestante, se essa mulher no seu período de gestação apresentar uma deficiência de vitamina B9, especialmente nos 3 primeiros meses de gestação, é possível que haja uma má formação nesse bebê. A gente sabe que o ácido fólico, o folato, ele é fundamental para a formação do tubo neural, para a formação do sistema nervoso desse bebezinho que está sendo formado. Tanto que se essa mulher não ingerir uma quantidade adequada de vitamina B9, é possível que esse bebezinho nasça com espinha bífida, uma alteração na medula espinal, como consequência aí da deficiência de vitamina B9. Beleza? Então a gente coloca esse panorama geral exatamente para fazer esses comentários com vocês. Comentários feitos, a gente pode agora então voltar na questão. Ele diz então, ó, aqui vitamina A, vitamina C, vitamina B1, cianocobalamina ou simplesmente cobalamina, vitamina B12. De acordo com esses exemplos, são alimentos preferencialmente indicados para prevenir, respectivamente, cegueira noturna e escorbuto. Galera, cegueira noturna é a ver com vitamina A. Então, eu vou procurar aqui, ó, ou cenoura, ou abóbora, ou batata doce. Ó, só tem um item. Só pode ser o item D. De cara, só pode ser o item D. Cenoura, para confirmar, escorbuto é vitamina C. Vitamina C, ó, vai ter no repolho, em frutas cítricas. Bate. Então, na segunda questão, nosso gabarito é a letra D. Teoricamente, inclusive, pessoal, os alimentos alaranjados, abóbora, que é o nosso jerimum aqui, cenoura, tudo mais, são alimentos ricos em vitamina A. Então, você já associava com isso daí, tá bom? Vamos aproveitar mais, vamos fazer mais aqui, galera. Ó, terceira, um grupo de biohackers alega ter inventado um método que dá ao olho humano a capacidade de enxergar no escuro por um curto período de tempo. Biohackers do grupo Science for the Masses injetaram uma substância chamada clorina E6, utilizada para tratar cegueira noturna e encontrada em alguns peixes de águas profundas. Galera, vou até para o comando aqui da questão, vou economizar meu tempo. A prova ela vai exigir que a gente seja rápido, quase que não sai. Então vamos lá. De acordo com o texto, a clorina 6 é uma substância que pode ser utilizada no tratamento de uma doença relacionada à deficiência no organismo humano de... Opa, pessoal, tá falando de cegueira noturna. Cegueira noturna é deficiência de vitamina A, não tem para onde fugir. Ouviu a expressão cegueira noturna, você vai associar isso daí à falta de vitamina A. Então, o gabarito da terceira, com certeza, é a letra C. A gente tem ainda aqui, ó, quarta, é essencial para a maturação das hemácias e para a síntese de nucleotídeos. Pode ser vitamina B9, pode ser vitamina B12. Sua carência provoca anemia perniciosa e distúrbios nervosos. Opa! Falou em anemia perniciosa, normalmente a gente lembra de vitamina B12. Se não tiver vitamina B12 e só tiver vitamina B9, você vai ter que marcar alguma coisa. Você vai marcar a vitamina B9. Mas o normal, o ideal, é que a gente relacione com a vitamina B12. Então, a substância que o texto faz referência é vitamina B12. Mata aí, sem problema. E na nossa última questão deste vídeo, ele diz, ó, em um atendimento médico, determinado indivíduo apresentava diarreia, fraqueza, lesões na pele e desordens mentais. Opa, eu identifiquei 3 desses aí. Diarreia, lesão na pele pode ser um caso de dermatite e desordem mental pode ser um caso aí de demência, alguma coisa assim. Esses sintomas estão diretamente associados. Galera, eles estão diretamente associados à pellagra. Você identificou esses 3 Ds,
você vai identificar a pellagra, aquela doença causada, aquela manifestação clínica causada em decorrência da falta de vitamina B3, da falta de niacina, da falta de nicotinamida. Então, o nosso gabarito aqui, ele com certeza vai ser a letra D. Beriberi, falta de vitamina B1. Raquitismo, falta de vitamina D. Escorbuto, falta de vitamina C. E anemia perniciosa, falta de vitamina B12 de uma maneira geral. Tranquilo? Galera, com essa questão a gente fica por aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente vai ter muito prazer em poder te ajudar. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.